Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa penúltima aula do curso Importação Passo a Passo. Espero mesmo que o curso tenha sido de grande valia para vocês até aqui. Vamos lá, vamos seguir com chave de ouro. Agenda da aula de hoje. Aspectos tributários, tá? Lá no registro da DI que vimos na aula passada, para nacionalizar a mercadoria eu preciso pagar os impostos. Quais são os impostos que incidem em uma operação de importação? Estão aqui alguns deles: II, IPI, PIS, COFINS, ICMS e o AFR-MM. Prontos para esse intensivão de impostos na importação? Então vamos junto, vem comigo. Aspectos tributários. Geralmente, lembra lá do Incoterm FOB? Onde o exportador é responsável pela mercadoria até colocar a mercadoria dentro do navio. Só que o FOB também, ele é referenciado em uma fatura. Na fatura comercial, por exemplo, fala-se em valor FOB, valor Cost and Freight, valor CIF e assim por diante. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em valor FOB, tenha em mente que a fatura é a soma de tão somente o valor dos produtos. E somente isso, mais nada. Então, quando falar em a fatura é FOB, você tem em mente, já vem à mente de vocês, que na fatura comercial ou na Commercial Invoice existem as informações totais, mas o valor total da fatura é o valor exato das mercadorias. Então, o valor FOB é o valor das mercadorias. Tudo bem? Valor do frete internacional. Lógico, se eu tenho um container a ser embarcado lá fora, eu vou pagar o frete proporcional a um container. Se a minha operação são 2 containers, vou pagar 2 containers. E assim por diante. Existe um valor em dólar do frete internacional. Seguro da carga. Tudo bem? Existe também, se não for uma operação CIF, que nesse caso aqui é valor FOB, eu, importador, ou a empresa importadora, ela tem a prerrogativa de fazer um seguro da operação, para se resguardar de eventualidades. E aí nós temos então o valor aduaneiro em dólar. Vamos dizer somente isso agora, que é a base de cálculo dos tributos. Ora, eu tenho a minha fatura FOB, vamos supor que seja $1.000. Tenho frete internacional, vamos supor que seja $100. Tenho seguro da carga, vamos supor que seja $20. Tá? Então eu tenho 1.100 mais 20. Então eu tenho $1.120 aqui, em dólar ainda, do meu valor aduaneiro em dólar. Poxa, mas eu posso pagar tributo em dólar? Não. Eu tenho que converter esse valor em reais. Poxa, mas de que forma eu faço isso? Utilizando o PTAX. O que é o PTAX? É uma média ponderada das taxas do dólar de 2 dias antes do desembaraço aduaneiro, do registro da DI, melhor dizendo. Então você vai pegar lá no Banco Central, o próprio despachante já vai saber, o Siscomex também já vai ter essa taxa, então você vai converter em reais. O que mais pode fazer parte ou faz parte do valor aduaneiro em reais? Lembrando, a partir do momento em que eu multiplico o meu valor em dólar, desses 3, FOB, frete e seguro, transformo em reais, eu tenho o meu valor aduaneiro em reais. Mais a capatazia. O que é capatazia? É o trabalhador portuário fora do navio. Geralmente cobra-se por container. Exemplo, vamos supor que a capatazia por container gira em torno de R$500. Então eu transformei os meus dólares aqui em reais, mais R$500 formam o meu valor aduaneiro, que é a base de cálculo inicial dos tributos. Vamos lá. Imposto de importação. Fato gerador. O que gera a obrigação de pagar
o imposto de importação. Basta chegar a mercadoria em território nacional, já gera a obrigação de pagar. Base de cálculo do imposto de importação, o valor aduaneiro em reais. Então, o valor aduaneiro em reais é a base de cálculo do meu imposto de importação. Tudo bem? Base de cálculo. Onde eu pego a alíquota do imposto de importação? Lembra a TEC, tarifa externa comum? Todas as alíquotas dos impostos de importação estão disponibilizadas na TEC. Cada produto, cada NCM pode ter a sua alíquota. Imposto sobre produtos industrializados, IPI, fato gerador do IPI. Fato gerador do IPI. Registro da DI. Registrou a DI, gera a obrigação de pagar o IPI. Tudo bem? Base de cálculo do IPI é o valor aduaneiro em reais mais o valor do II. Essa conta acima aqui. Tudo bem? Essa é a base de cálculo do imposto sobre produtos industrializados. Valor aduaneiro mais II. PIS, Programa de Integração Social, e COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Fato gerador, também é o registro da DI. Base de cálculo hoje é a mesma do II, ou seja, o valor aduaneiro. Tudo bem? O valor aduaneiro, então, é a base de cálculo PIS e COFINS. Aspectos tributários, ICMS, fato gerador, o que gera a obrigação de pagar o ICMS? Aqui difere um pouco, tá? O fato gerador do ICMS é o desembaraço aduaneiro de importação. Desembaraçou a carga, gera a obrigação de pagar o ICMS. Base de cálculo do ICMS. Essa é um pouco mais difícil e um pouco mais extensa. Olha como se calcula o ICMS. Valor aduaneiro em reais, mais o valor do II, mais o valor do IPI, mais o valor do PIS, COFINS, mais a taxa Siscomex, mais a AFR-MM, tá? O que é a taxa Siscomex? É a taxa de utilização. Se você vai utilizar o Siscomex para um único produto, um único NCM, você vai pagar R$ 214,50 de taxa. Uma segunda adição, mais R$ 29,50. Uma terceira adição, mais R$ 29,50. E o AFR-MM, o que seria isso? Adicional de frete para renovação da Marinha Mercante. Ok? Como que eu faço para calcular esse AFR-MM? 25% do frete internacional, em reais. Mais duas tarifas. Tarifa de R$ 20, mais R$ 1,20. Tudo isso dividido por 1 menos a alíquota do imposto do ICMS. Ora, como assim? Isso mesmo que você está pensando. O ICMS é o único imposto que faz parte da própria base de cálculo. 1 menos a alíquota do ICMS. Vamos supor que a alíquota do ICMS do Estado de São Paulo é 18%. 1 menos 0,18 dá 0,82. Você vai dividir todos esses valores acima somados por 0,82, aumentando a base de cálculo. Ou seja, o ICMS faz parte da própria base de cálculo. Tudo bem? Seguindo então, taxa por usar o Siscomex, 185 mais uma e duas adições, R$ 29,50. 3 a 5 adições mais 23 e assim vai. Depois você tem aí fácil a tabela com valores. Está aqui nesse hiperlink. Adicional para renovação da Marinha Mercante, como eu disse, é 25% do frete em reais, mais 20, mais 1,20. Ok? Então tá aí, resumo da aula 6. Falamos mais um pouquinho agora sobre os aspectos tributários. Falamos sobre todos os impostos que incidem em uma operação de importação. Falamos sobre o II, cuja base de cálculo é o valor aduaneiro em reais.
e o valor aduaneiro em reais é a soma da fatura comercial, mais o frete, mais o seguro, mais a capatazia. Falamos sobre o IPI, que a base de cálculo do IPI é o valor aduaneiro mais o valor do imposto de importação. Falamos sobre PIS, falamos sobre COFINS, cuja bases de cálculo também o valor aduaneiro, assim como o II. Falei sobre o ICMS. Vamos ver se você lembra a base de cálculo do ICMS. Valor aduaneiro mais II, mais IPI, mais PIS, mais COFINS, mais taxa do Siscomex, mais AFRMM, dividido por 1 menos a alíquota do ICMS. Nossa, exatamente isso. O ICMS, então, faz parte da própria base de cálculo. E o AFRMM, que já falamos, que é adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante. Prezados, é isso. Muito obrigado. Espero que essa aula esteja sendo de bom grado a vocês. Falta apenas uma aula. Força aí. Avante. Abraços. Fiquem com Deus.